Olá, aluno e aluna do PVS, espero que esteja tudo bem com você. Eu sou a mediadora Cristiana e estou aqui para mais um vídeo de orientação para o vestibular da UERJ. É muito comum, depois de passar o Enem, os estudantes acharem que nada do que aprenderam e treinaram serve, Que eles desaprenderam a escrever, que nada do que viram até agora para o Enem pode servir para a UERJ e que precisa aprender tudo de novo. Bom, isso não é verdade, E nesse vídeo eu quero mostrar a você que muito do que você já aprendeu e já praticou pode e deve ser usado na UERJ. Claro que existem diferenças entre as provas e entre as bancas, mas nada que faça você se desesperar. No primeiro vídeo, com a mediadora Conceição, vocês viram as características da redação da UERJ. E o foco do nosso vídeo, vão ser as estratégias de introdução e conclusão. Mas, antes de a gente passar para os parágrafos em si de introdução e conclusão, vamos ao nosso planejamento. Toda e qualquer prova de redação deve começar pelo planejamento. Para a gente fazer esse exercício rapidamente, eu trouxe o tema da UERJ de 2019. É justificável cometer um crime para vingar outro? Esse tema foi feito com base no livro O Seminarista, de Rubens Fonseca. Bom, eu sempre gosto de interpretar o tema pegando as palavras-chave para poder analisar. A gente tem aqui a palavra justificável, que segundo o dicionário é aquilo que pode ser justificado, ou seja, isento de responsabilidade, legitimado. A gente tem também a palavra crime, que significa uma transgressão imputável da lei penal. E por último, nós temos o verbo vingar, ou seja, castigar, punir. Então, o tema pergunta se é justificável, se pode ser isento de responsabilidade você transgredir a lei para castigar outra pessoa. Bom, nós temos 3 caminhos possíveis para responder esta pergunta. Afirmativo, sim, é justificável. Negativo, não é justificável. Ou ainda a gente pode optar pelo caminho do depende, Depende do crime, depende da vingança, enfim. Bom, eu escolho aqui o caminho negativo, e que não é justificável porque praticar um crime como resposta a outro é uma deturpação do sentido de justiça e um obstáculo para a vida coletiva. Aqui eu já meio que defini a minha tese, Aquela que vai nortear todo o meu texto. Agora que eu já fiz esse passo, nós vamos para a introdução. Esse parágrafo ele é o cartão de visitas da redação e pode ser determinante para que seu receptor, seu leitor, receba esse texto de forma boa ou má. Por isso a gente tem ali a preocupação em já iniciar o texto de uma forma bem interessante. Nós já vimos que o parágrafo de introdução ele tem 2 funções a cumprir. Ele deve apresentar o tema e apresentar a tese, o ponto de vista que você definiu lá no planejamento. E existem várias maneiras de a gente construir um parágrafo de introdução. Vamos começar pela parte da contextualização, que é a apresentação do tema. Para a UERJ, é bom você apostar em estratégias que sejam criativas. Você pode usar a estratégia histórica, relacionar o tema a um fato ou evento da história. A fotográfica, você pode ali pegar 3 imagens, 3 situações que representem o tema. A estratégia cultural, que é relacionar a proposta temática a um elemento da cultura, música, vídeo, filme. Ou ainda pode usar a conceitual, que é a definição de um dos termos-chave, de uma das palavras-chave do tema. Antes da gente passar para os exemplos, eu quero fazer uma observação muito importante com vocês, porque quando a gente fala desses tipos de contextualização, pode te lembrar o repertório sociocultural, que é o nome que o Enem usa para essas referências que a gente faz ao nosso conhecimento de mundo. Qual a observação que eu quero fazer com vocês e que é muito importante? Lá no Enem, isso era uma obrigatoriedade. Na UERJ, isso é uma possibilidade, E eu digo isso porque, infelizmente, é muito comum que os candidatos usem frases prontas que eles pegam na internet, esqueletos de redação, e tentem encaixar na sua tese, no seu texto.
E no Enem isso pode dar muito certo. Porém, a UERJ, ela valoriza a autoria do aluno, do candidato. Então, se o corretor percebe que aquilo ali é um esquema, um esqueleto, isso pode te prejudicar. Por isso, as minhas dicas são: primeiro, usar a obra indicada. No caso, se você optar por fazer uma estratégia de contextualização cultural, usar o próprio livro 1984. E, mais importante, não usar nada se você não tiver segurança, se realmente não estiver relacionado à sua proposta de texto, ao que você vai defender, ao que você vai apresentar. Bom, observação feita, vamos aos exemplos. Tio e sobrinho torturados e mortos em Salvador. Adolescente espancado e preso nu a um poste no Rio de Janeiro. Homem amarrado com rosto em formigueiro em Teresina. Situações como essas acontecem quando cidadãos assumem o papel do Estado e passam a julgar e a sentenciar indivíduos que teriam cometido crimes. Mesmo que diante de alguns casos a revolta pareça legítima, a emoção não deve superar a razão. Nesse parágrafo aqui, a gente tem a contextualização formada por 3 imagens. A gente tem ali, tio e sobrinho torturados, o adolescente espancado no Rio de Janeiro e um homem amarrado em Teresina. Então, essas 3 imagens, formam ali, mostram para a gente justiça com as próprias mãos, está ligada ao tema, é a estratégia fotográfica. Além de mostrar essas cenas, essas imagens que nos remetem ao tema, a gente tem que fazer uma ligação direta. Então, logo depois da apresentação das 3 situações, a gente tem ali um parágrafo que faz essa relação direta dessas cenas ao tema, que é julgar e sentenciar indivíduos que teriam cometido crimes, ou seja, praticar um crime para vingar outro. Vamos a mais um exemplo. Nesse parágrafo aqui a gente tem, segundo o dicionário, o adjetivo justificável refere-se ao que pode ser justificado, isto é, isento de responsabilidade, desculpado, legitimado. Por sua vez, o verbo vingar significa castigar, punir alguém por alguma ofensa ou dano cometido. Então aqui a gente tem, primeiro ali, a definição do adjetivo justificável, depois a gente tem a definição do verbo vingar, Então aqui a gente está falando da estratégia conceitual, Além disso, a gente tem um período ali que faz a relação desses conceitos, dessas definições, com o tema. Isso é sempre importante. Mais um exemplo de um tipo de contextualização que pode ser usado na UERJ. No romance O Seminarista, de Rubem Fonseca, o protagonista Zé, o especialista, procura vingar a morte da namorada. Infelizmente, atitudes como a do personagem não se restringem a narrativas fictícias. Muitas pessoas assumem o papel do Estado e buscam sentenciar aqueles que teriam cometido crimes. Aqui a gente tem a relação, a referência direta ao livro, que foi a base do tema da UERJ de 2019, é a estratégia que a gente chama de cultural. Além disso, a gente tem ali aquele período que vai fazer a relação dessa referência com o tema. Então, é sempre importante ter essa ponte, entre a referência, entre o conceito, o evento histórico e o tema propriamente dito. Bom, mas nem só de contextualização vive uma introdução, Nós temos ainda a tese. A tese é a mesma coisa que você já aprendeu. É uma frase que vai resumir o seu ponto de vista, Que vai demonstrar para o leitor qual caminho você vai seguir no seu texto. Na UERJ, a gente tem 2 possibilidades de tese. Você pode fazer a sua tese de forma explícita, organizadora, é aquela em que você vai demonstrar o seu ponto de vista e, além disso, vai também demonstrar os argumentos que você usará para defender o seu ponto de vista, Ou você pode usar a tese implícita, a sugestiva. Ela é mais sutil, ela sugere o ponto de vista, porém sem dar muito detalhes de como ocorrerá essa defesa. Vamos aos exemplos. Para uma tese implícita, sugestiva, praticar um crime como resposta a outro é, por si só, uma incoerência. Perceba a escolha das palavras. Se eu digo que é uma incoerência, isso mostra que eu não concordo, acho que não é justificável. Para a tese explícita, praticar um crime como resposta a outro deturpa a noção de justiça e fere os princípios da organização social. Percebo que nenhuma das 2 teses eu respondi com sim ou não diretamente, mas com a escolha das palavras a gente demonstra qual é o caminho que a gente vai seguir. Vamos
para as estratégias de conclusão. Vamos ver como finalizá-lo. A conclusão, assim como a introdução, tem duas funções a cumprir: retomar a tese e apresentar o desfecho criativo, né? Com relação à retomada da tese, você vai reelaborar a sua tese, o seu ponto de vista, que foi apresentado lá na introdução, aqui na conclusão. Qual é a diferença para o Enem? É que na UERJ você pode fazer essa retomada de forma mais elaborada, né? Não precisa ser tão simples, tão genérica como era no Enem, porque a gente tinha aquela proposta de intervenção que ocupava muito espaço. Aqui na UERJ não. Então você pode fazer isso de forma mais elaborada. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Aqui a gente tem o parágrafo de introdução, né? E temos ali a tese. A prática de um crime para vingar outro é por si só uma incoerência. É a tese implícita, né? Sugestiva. Vamos ver como ocorreu a retomada dessa tese lá na conclusão. Percebe-se dessa maneira que não há equivalência entre vingança e justiça e que violar a lei como resposta a um crime não é um caminho lógico. Olha como a retomada, visualmente a gente já percebe que ela é um pouco maior, né? E olha como a escolha das palavras. Lá na tese eu só disse que ela era uma incoerência. Aqui eu digo que não há equivalência entre vingança e justiça, e ainda digo que essa violação da lei como resposta a um crime não é um caminho lógico, é ilógico, ou seja, é incoerente. Então percebam essa retomada de forma mais elaborada. Além disso, nós temos o desfecho criativo. Na UERJ tem duas que você pode usar, que são muito legais: a reflexão ou a sugestão de solução. Antes de passarmos para o exemplo, eu preciso fazer novamente uma observação muito importante. Sugestão de solução é diferente de propostas de intervenção. Gente, a proposta de intervenção, ela é específica, é aquela que tem que apresentar aqueles 5 elementos, né? E é exclusiva do Enem. Quando eu falo em sugestão de solução, ela é mais genérica, ela é mais abrangente. Você vai apenas apontar um caminho, apontar uma direção, sem dar muitos detalhes. Vamos aos exemplos. Bom, aqui a gente tem ali um parágrafo de conclusão, tem a retomada da tese e lá no desfecho. Com educação e maior efetividade da atuação do Estado no combate ao crime, a sociedade poderá enxergar essa diferença. Então, aqui a gente tem a conclusão falando que a justiça e a vingança são coisas diferentes, né? E que as pessoas precisam enxergar essa diferença. E há um apontamento de uma direção. Como isso pode acontecer? Com a educação, né? E com menos impunidade, né? Ou seja, maior efetivação do Estado no combate ao crime. É genérica, é sugestiva e sem detalhes. Vamos agora a um exemplo de reflexão. Mais uma vez a gente tem um parágrafo, né? No início tem a retomada da tese e depois nós vemos: o que seria da vida coletiva se todos deixassem se levar pela emoção e agissem dessa forma? Ou seja, cometendo um crime para vingar outro. A resposta nos mostra a incoerência que há em cometer um crime como resposta a outro. Percebam que o texto ele não finaliza com uma questão aberta, tá? Essa questão foi só para levantar uma reflexão. Se todo mundo resolvesse se vingar, praticar um crime, né, para vingar outro, seria um caos. Ou seja, essa nossa resposta, a pergunta nos leva à reflexão, ela já mostra que há uma incoerência nessa prática. Então, aqui a gente tem uma reflexão, certo? Para terminar o nosso vídeo, eu quero falar com vocês sobre circularidade. Circularidade, galera, é uma qualidade que o seu texto pode apresentar e que pode fazer muita diferença na sua nota. Em que consiste a circularidade, né? Em retomar no desfecho criativo, lá do seu parágrafo de conclusão, uma ideia que foi apresentada ao longo do seu texto. Percebam aqui que a retomada, ela é no desfecho criativo. Você vai fazer a retomada da sua tese, né, no início, e lá no desfecho criativo você pode recuperar alguma ideia, alguma referência que você usou ao longo do seu texto. Vamos ver um exemplo para, na prática, entender como isso acontece. Bom, aqui nós temos 2 parágrafos, né? O primeiro é o parágrafo de introdução e depois é o parágrafo de conclusão. No parágrafo de introdução, nós temos ali na contextualização a referência ao romance O Seminarista, né, de Rubem Fonseca.
E a gente vai ver que lá na conclusão, no desfecho criativo, foi retomada essa ideia, essa referência. Lá no início foi só dito, né, que há uma vingança, na procura por uma vingança. Aqui já foi um pouco além, né? E ainda tem um link, uma relação com a tese, né? Que isso mostra que se distancia cada vez mais do que entendemos como justiça. Então percebam que houve uma retomada no desfecho criativo de uma ideia, de uma referência ao longo do texto. Isso é circularidade, pode fazer toda a diferença na sua nota na UERJ. Mais uma vez eu digo, só faça se você tiver segurança, se estiver de acordo com o que você defendeu no seu texto, certo? Bom, gente, por hoje é só. Se você ainda tiver alguma dúvida, deixe seu comentário, procure o mediador de redação do seu polo, né? Continue acompanhando os vídeos aqui do YouTube, vai ter mais um vídeo de orientação para o vestibular da UERJ. E, claro, pratique, né? Redação não é só teoria, é preciso praticar. Muito obrigada pela sua atenção e para todos que vão fazer a prova da UERJ, uma boa prova. Até a próxima!